Hoje a gente vai falar de como sair daqui pra chegar aqui. Ontem teve gente até que comentou no vídeo que isso aqui não era cebolinha, que isso aqui era cebolinha francesa ou cebolete. Mas não é, tá, gente? Essas duas aqui são exatamente a mesma espécie. Compradas no mesmo lugar, produzidas com a mesma semente, só que essa aqui eu comprei semana passada, essa aqui já tem 2 anos e meio que eu cultivo aqui na minha casa, tá? Então essa daqui tá fininha, magrinha assim, porque ela é uma mudinha nova, né? Se a gente souber cultivar, ela fica desse jeito aqui, tá? E aí, para cultivo da cebolinha, a gente tem alguns segredinhos aí muito simples, que não são, na verdade, segredos. Então aqui, ó, tá a fonte, deixa eu virar aqui pra vocês verem. Aqui tá a fonte dessa cebolinha que eu mostrei pra vocês, ó. Aqui tem vários pés de cebolinha, né, que é justamente essa cebolinha aqui, que eu colhi algumas pra mostrar pra vocês, elas vieram desse pé aqui, tá? Aqui eu também tenho um vasão que tem cebolinha plantado, do mesmo jeito, pra vocês verem que também dá pra cultivar a cebolinha grossa e bonita, assim, em vasos menores, tá? Então, não é uma questão de tamanho de vaso, não é uma questão da espécie, tá? Porque aqui, lembrando, isso aqui não é cebolinha francesa, isso aqui é cebolinha comum, essa cebolinha aqui do mesmo lugar, tá? Com 2 anos e meio de diferença. Então, o que que faz a gente conseguir sair daqui para chegar aqui? Tem 3 fatores principais, né? O primeiro deles é sol, né? Então, cebolinha é um cultivo de sol pleno. Não adianta a gente querer cultivar a cebolinha com pouco sol, né? Então, muitas vezes a gente tenta cultivar a cebolinha com 2, 3 horas de sol e ela não vai se desenvolver bem. A cebolinha é um cultivo de sol pleno. Então, ela precisa ter, no mínimo, umas 6 horas de sol direto para cultivar. E ela ficar assim, né? Mafê quer dizer então que eu nunca vou poder cultivar a cebolinha se eu não tiver essa quantidade de luz? Não, você pode cultivar, né? Só que aí você precisa entender que ela não vai chegar nesse ponto aqui. Você vai ter cebolinhas mais parecidas com isso que precisam ser repostas com frequência. Então, se eu não tenho a condição, isso é uma regra que vale para qualquer espécie, tá, gente? Se eu não tenho a condição ideal para cultivar uma determinada planta em casa, mas eu uso muito essa planta, gosto muito de ter ela em casa, para consumir sempre fresquinha, seja porque eu gosto de consumir ela muito fresca, seja porque eu não consigo consumir um maço inteiro, por exemplo, né? Então, quando a gente pensa, principalmente nesses temperos, salsinha, cebolinha, coentro, manjericão, é muito difícil a gente conseguir consumir um maço inteiro, né? A gente normalmente compra um maço no mercado e ele acaba amarelando na geladeira, acaba perdendo, né? Porque vem muita erva ali, muito tempero, e ele já vem colhido há muitos dias, então ele é muito perecível, né? Então, às vezes, é melhor a gente cultivar em casa mesmo, né? E aí, o que é importante? Se eu não tenho a condição para cultivar essa planta em casa, entender que você pode cultivar ela mesmo assim, ela vai ficar mais fininha, ela não vai chegar no seu potencial máximo, então a cebolinha não vai sair daqui para cá, mas eu vou ter cebolinha fresca sempre à mão. Né? Então, ela vai durar menos. Essa aqui tem 2 anos e meio. É uma muda que veio assim, exatamente igual a essa. Essa aqui não vai durar 2 anos e meio se eu não tiver sol direto na quantidade que ela precisa. Mas se eu entender isso, tiver confortável com essa ideia de que eu vou consumir ela inteira, bem fresquinha, e que depois eu vou comprar um outro vaso ou vou germinar uma outra semente, tá tudo bem, né? Então a Sônia falou que congela. Sim, é uma ótima estratégia também, né? Mas eu tô falando mais da ideia da gente cultivar ela em casa, né? Então, se eu quero cultivar ela em casa e não tenho a quantidade de sol necessária, é entender que ela não vai passar disso aqui mesmo, né? E aí que eu tenho que consumir com mais frequência, porque eu vou consumir a planta toda, tá? Então, é só a gente entender essa característica. Pra chegar aqui, o primeiro ponto... Gente, tem uma abelhinha na minha cara. O primeiro ponto para ela chegar aqui é sol pleno, tá? Então a gente tem que ter pelo menos 6 horas de sol direto batendo na folha, não é claridade, sol direto batendo na folha, tá? Pra gente conseguir que ela engrosse assim e fique bem durinha, bem bonita, bem crocante, tá bom? Então esse é o primeiro passo. Segundo passo é um processo que a gente faz enquanto ela está se desenvolvendo, que a gente faz ao longo da vida todinha dela, que se chama amontoa. O que quer dizer isso? Né? É justamente o processo que vai fazer essa cebolinha deixar de ficar caída para começar a ficar mais em pezinha.
que é o processo da gente colocar um pouquinho mais de terra no pezinho dela, tá? Porque a cebolinha, ela não tem caule, né? Como vocês podem ver aqui, é tudo folha, né? O caulezinho dela é um pedacinho bem pequeno entre o bulbinho que forma ali embaixo da terra e a folha. Então ela não tem um caule aqui duro, firme, resistente para segurar a cebolinha firme, durinha, né? Então a gente tem que estimular que essa basezinha onde as folhas se encontram aqui, que isso aqui engrosse, porque é a espessura dessa base que vai fazer com que ela fique mais firme, tá? Então por isso a gente faz esse processo chamado de amontoa. O que é esse processo? Oh, meu Deus, amontoa, o que é isso? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, é simplesmente a gente juntar um pouquinho mais de terra na base da cebolinha. Olha lá, tá vendo que eu fiz um montinho aqui, ó? Fiz um montinho aqui, tá mais alto, e ela já instantaneamente ficou mais retinha, tá vendo? Isso aqui ajuda a cebolinha a firmar, porque ela fica menos frágil, né? E aí ela consegue se desenvolver melhor e começa a engrossar um pouquinho esse caulezinho, tá? Então esse processo aqui é o que a gente chama de amontoa. Ó, só juntar um pouquinho de terra aqui na basezinha. Para quem assistiu a aula do tomateiro e da cenoura, que eu dei, que foi a aula dos alunos do Clube da Horta, mas foi uma aula aberta para convidados, viu que eu ensinei a fazer exatamente esse mesmo processo, tanto no pé do tomateiro, quanto no colo da cenoura, quando ela começa a ficar exposta, para ela não ficar verde nem amargar, né? Então é o mesmo processo, ó. Isso aqui, vou colocar bem pertinho para vocês verem, ó. Tá vendo que tem um montinho ali em volta do cabinho da cebolinha? Então esse processo aqui se chama amontoa. Esse processo é fundamental pra gente engrossar o caule da cebolinha, né? Então essa aqui é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Isso aqui a gente pode fazer a cada 3, 4 meses. Vai ali, junta um pouquinho de terra no pezinho da cebolinha e deixa ela engrossar um pouquinho mais. Aí 3, 4 meses vai lá, junta mais um pouquinho de novo, tá bom? Isso aqui a gente faz sempre pelo ciclo de vida dela todinho. E aí ela vai engrossando e vai ficando mais bonitona e mais firme, como essa daqui, ó. Essa daqui, então, ó, é uma cebolinha que já tem 2 anos, tá vendo? E ela é bem firme, ela não tomba, tá bem retinha, bem grossinha. Tá? Então esse é o segundo ponto do cultivo da cebolinha. É fundamental a gente fazer isso para ajudar essa planta a ter firmeza, né? Justamente porque ela não tem caule, ela precisa desse processo para ter firmeza e crescer retinha, durinha, para ficar um cebolão como esse daqui, tá bom? E aí o terceiro, né, e último segredo, e esse sim eu acho que vale chamar de segredo, porque muita gente não sabe, né? Esse realmente, quando eu conto, a maioria das pessoas fica surpresa, não sabe disso e normalmente fez errado a vida toda. É a forma de colher, né? Então a forma de colher a cebolinha é o terceiro passo aí, segredo pra gente deixar a cebolinha desse jeito aqui. Por quê? Né, eu mostrei pra vocês que a cebolinha, ela tem essa parte aqui da folha, ó, que se chama bainha, né? Isso aqui é a bainha da folha, onde ela prende nas outras folhas. Então elas ficam enroladinhas assim, né, umas nas outras. Pode tentar fazer. Elas ficam assim, ó. Uma folhinha vai abraçando a outra aqui embaixo, né? E aí isso aqui é o que a gente chama de bainha da folha, que é essa parte mais fibrosinha. Como que normalmente as pessoas colhem a cebolinha? Deixa eu colocar essa folha aqui pra cá pra mostrar pra vocês. Normalmente a gente colhe a cebolinha com uma tesoura, né? E vem aqui e corta a folhinha da cebolinha. Às vezes corta só as folhas de fora, às vezes corta tudo. Tem inclusive gente que ensina a plantar a cebolinha só o toquinho. Ah, não, planta só o toquinho. Você vem aqui, corta tudo, planta só o toquinho que ela vai crescer forte. Ou então fazer essa poda radical com frequência na cebolinha. Só que a verdade é que essa poda radical na cebolinha enfraquece a cebolinha e deixa ela mais fininha e mais molenga do que se a gente colher do jeito que eu vou ensinar pra vocês agora. Tá? Por quê? Quando a gente corta, e aqui tem, ó, pra eu mostrar pra vocês, quando a gente corta a folha, aquela bainha que eu mostrei pra vocês, aquela pelezinha vai ficando aqui, ó, acumulada no pé da cebolinha, tá vendo? Em volta das outras folhinhas, olha só aqui, ó. E aí ela vai fazendo essa casquinha, ó, tá vendo?
vai fazendo essa casquinha em volta das outras folhas. E isso estrangula a planta, faz com que ela não consiga engrossar. Então, quando a gente corta a folha da cebolinha, a gente está forçando a planta a ficar mais fina, porque ela vai ficar com essas várias camadas da bainha da folha, apertando ali as folhas novas que vão surgindo. Então, quando a gente faz isso, a gente impede o desenvolvimento das folhas. Aqui tem até uma, na maior aqui, ó, tem uma que foi cortada, provavelmente por acaso, mas dá pra vocês verem bem como ela estrangula. Olha só, tá vendo? Aqui tem uma folhinha nova saindo, ó, e olha como ela tá estrangulada pela bainha dessa folha aqui, que foi cortada. Tá vendo que ela tá bem fechadinha aqui, bem grudadinha. E aí ela tá apertando essa folha nova que tá saindo da planta. E isso faz com que a cebolinha não se desenvolva bem, ela fique fininha, ela não engrossa, não fica durinha, né? E cresce assim, bem esticadinha como a gente gostaria. Então o jeito certo de colher a cebolinha é liberando essa parte da planta, liberando esse lugar onde as bainhas das folhas estão inseridas. Como é que eu faço isso? Eu vou descascar a folha da cebolinha, né? Então, se a gente olhar aqui a cebolinha, vou pegar esse tufinho aqui que dá pra vocês verem bem. Percebam que ela tem, ó, as folhinhas todas conectadas aqui embaixo. Tem algumas que estão mais pra fora. Percebe, ó, essa aqui é a mais externa de todas. Então, se eu vou colher a cebolinha, eu sempre vou colher as folhas de fora primeiro, justamente porque eu vou descascar essa folhinha. O que quer dizer descascar, né? Ó, igual se eu fosse descascar uma banana mesmo. Eu vou pegar a folhinha mais externa e vou puxar. Ó, tá vendo que saiu com a bainha? Quando eu faço isso aqui, eu libero o colo da planta, ó lá. Tá vendo? Saiu até as mais antigas, ó, que estavam prendendo a cebolinha aqui. Então vejam só, quando eu faço isso, o caulezinho fica todo verdinho. As folhas novas, essas folhinhas aqui, ó, que vem depois na sequência, ela até abre um pouquinho, porque ela ganha espaço para crescer, né? E isso faz com que essa folha que tá vindo nova aqui no centro possa crescer mais grossa. Então, fazendo a colheita da cebolinha assim e não com a tesoura, né, cortando a cebolinha, a gente permite que a cebolinha engrosse, fique muito mais firme e fique muito mais bonita, mais crocante, mais saudável, né? E vira um cebolão e principalmente dure muito mais tempo, né? Normalmente se a gente deixa a cebolinha assim e vai só cortando a cebolinha, ela vai durar poucos meses, vai durar 3, 4 meses. Aliás, me contem aí nos comentários quanto tempo costuma durar as cebolinhas de vocês. Porque a minha aqui é isso que eu contei, ela tem 2 anos e meio e não tá nem perto de acabar o ciclo dela ainda. Ela já deu flor 2 vezes, né? Então, pra quem não sabe, cebolinha dá flor. Já deu flor 2 vezes, já deu semente, continuei colhendo, cuidando e ela segue no ciclo dela aqui. Porque normalmente é isso, as pessoas plantam a cebolinha e acham que ela é uma planta de ciclo curtinho, igual a salsinha. Só que na verdade não, a cebolinha ela é uma planta perene. Na verdade ela é uma planta de ciclo bianual, que a gente chama, né? Meus alunos já sabem o que é isso, eu ensinei isso na aula da cenoura, mostrei o ciclo. Mas se a gente cuidar bem, ela pode durar bem mais do que 2 anos, né? Então essa daqui, como eu mostrei pra vocês, já tem 2 anos e meio e não tá nem dando sinal de que vai acabar ainda, porque ela vai soltando bulbinhos pro lado, né? A cebolinha, se vocês repararem, ela é igual uma cebola pequenininha mesmo, daí que vem o nome, né? Uma planta da mesma família. Assim como a cebola, ela é um bulbo. E aí ela vai soltando bulbinhos pro lado e soltando novas cebolinhas. Se ela estiver bonitona, firme, né, bem formada, ela vai que vai, né? Então, ela pode durar muitos anos na nossa horta, né? Só que normalmente, como a gente não sabe cuidar, ela acaba morrendo muito rápido, tá? Então, gente, vou mostrar aqui pra vocês naquela que tava estrangulada, que eu mostrei, como que a gente faz. Então, aqui tem essa folhinha, né? Tá estrangulada. Então, se você perceber que a sua cebolinha tá assim, dá tempo de corrigir ainda. Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui e vai soltar ela, né? Ó, vai vir aqui e vai soltar essa bainha da folha, descascar ela até lá embaixo, né? E aí ela já fica... Deixa eu cortar ela toda pronta aqui. Cortei toda a bainha que prendia. Olha lá como a folhinha nova
foi liberada. Tá vendo? Olha como ela soltou aqui, despregou da outra folha. Isso vai permitir que ela fique bem mais grossa, bem mais durinha e bem mais saudável. Se eu vou deixando essa bainha enroladinha aqui na base da cebolinha, eu vou estrangulando a planta e com o tempo ela morre, né? Porque ela não vai conseguir soltar novas folhas. E aí eu vou dar uma dica extra pra vocês, que eu dei essa dica lá no clube, quando eu tava explicando como plantar a cebolinha. Que é essa parte mais fibrosa aqui, da bainha da folha, normalmente ela não é muito gostosa de comer, né? Ela tem mais fibra, ela é mais felpudinha, né? Então a gente pode usar isso aqui para fazer caldo de legumes, né? Então aqui em casa eu junto todas essas pelezinhas, né? Aqui das cebolinhas que eu colho, eu corto esses pedacinhos, vou congelando junto com casquinhas de tipo casca de batata, casca de cenoura, casca de cebola, casca de alho, todas essas coisas que ficam de sobrinhas da nossa cozinha, congelo tudo, depois coloco numa panelona com água, faço um caldo de legumes que aí eu deixo congelado para usar para fazer sopa, para fazer ensopado, para fazer arroz, para o que quiser, risoto, né? Então a gente aproveita tudo. Não é porque eu tirei isso aqui da planta que eu vou jogar isso aqui fora, tá? Então a gente pode utilizar toda a planta, inclusive essa partezinha mais fibrosa aqui, que às vezes não é tão gostosa para comer quando a planta fica mais grossinha assim, tá? Então essa foi a dica bônus para vocês. Então, gente, esses são os 3 segredos, tá? Recapitulando aqui para vocês lembrarem para fazer em casa. Primeiro, horas de sol. Então, a cebolinha é uma planta de sol pleno, precisa de pelo menos 6 horas de sol para ficar assim, né? A cebolinha não vai sair desse estágio aqui e ficar grossona. A cebolinha fininha não vai ficar grossona se a gente não fizer esse processo de colocá-la no sol, na quantidade de sol correta, tá bom? Então a gente precisa fazer isso. A segunda coisa que a gente precisa ter atenção para cultivar a cebolinha, para ela ficar bem grossinha, é o amontoa, né? Que eu expliquei para vocês aqui, que é a gente fazer esse processo de juntar um pouquinho de terra no pezinho da cebolinha aqui, né? Então fazer esse montinho aqui, que a gente pode fazer aí a cada 3, 4 meses, né? Pra ela ir ficando firme, pra ela ter como se fosse um apoio mesmo, pra já ir crescendo retinha e mais firme. Depois de um tempo, vocês vão perceber quando ela já estiver grossa, bem firme, que ela não precisa mais de fazer o amontoa com tanta frequência, né? E aí você vai fazendo, a hora que você percebe que ela tá ficando meio, tá tombando, aí você vai lá e junta um pouquinho de terra no pezinho dela. Mas no início é legal a gente fazer aí a cada 3, 4 meses, mais ou menos. E o terceiro segredo que eu ensinei pra vocês é a colheita, né? Que é o mais importante. Então é a forma da gente colher, que é descascando a folha, para não deixar o colo da planta ali estrangulado pelas bainhas das folhas anteriores, tá? E aí, gente, eu quero convidar vocês, a aula de hoje é só um esquenta, né? Pra imersão. Quero convidar vocês pra a imersão que a gente vai fazer, que é a imersão Vamos Plantar Sua Horta. E aí eu vou te ensinar a começar a sua horta a partir daquilo que você tem na sua cozinha. Por quê? Cultivar comida em casa não precisa e não deve ser um bicho de 7 cabeças, né? Não deve ser uma coisa complexa, não deve ser uma coisa difícil e principalmente não deve ser uma coisa cara, né? Então, para provar que todo mundo consegue começar a plantar comida em casa, a gente vai começar a horta de vocês na cozinha, tá? Então, nessas 3 aulas, a gente vai passar por 3 temas. O primeiro deles é justamente como identificar esses alimentos que a gente tem na nossa cozinha e que podem ser fonte de uma planta nova inteira, né? Então a gente vai falar de coisas que a gente pode tirar semente, alimentos que a gente pode rebrotar, alimentos que a gente pode fazer muda a partir de um galho, alimentos que brotam espontaneamente na fruteira, né? Porque a gente pode usar para plantar na nossa horta. Então vamos falar de vários tipos de alimentos diferentes que a gente pode usar para começar a nossa horta em casa no primeiro dia. No segundo dia a gente vai falar sobre como plantar essas coisas, né? Então não adianta só saber identificar, a gente precisa justamente entender, tá, uma muda por estaca, como é que eu planto? Uma semente, como é que eu germino? Uma batata brotada, como é que eu planto? Né? Então a gente vai falar desses temas todos, de entender como que a gente planta todos aqueles alimentos que a gente identificou no primeiro dia.
E no terceiro dia eu vou te ensinar a como transformar essas mudas todas que a gente produziu em um jardim comestível medicinal, né? Então aí eu vou te ensinar o passo a passo para, de fato, sair da mudinha e construir um jardim como esse aqui todinho. Então aí a gente vai falar da metodologia que eu ensino para os alunos no Clube da Horta, né? Eu vou explicar para vocês como é que ela funciona, vou contar quais são esses passos e como você pode começar o seu jardim medicinal e comestível aí na sua casa também, pensando em todos esses passos. A imersão é gratuita e aí, além das aulas, dessas 3 aulas super especiais que eu tô preparando para vocês, ainda tem um monte de presentes e bônus, né? Então, se inscrevendo, você já recebe um calendário de plantio por espécie, por região do Brasil, né? Então, eu quero saber quando que eu planto a cebolinha, qual a melhor época para plantar a cebolinha. Vai lá no calendário, acha a sua região do Brasil e aí você vai saber qual que é a época de plantar a cebolinha. Eu quero plantar cenoura. Vai lá no calendário, acha a cenoura, vê qual a sua região, qual que é a melhor época para plantar a cenoura, tá? Então esse é um presente gratuito, você só precisa se inscrever. Você vai se inscrever, vai receber um link para baixar o calendário, tá bom? Por e-mail. Então, reforçando, esse é o primeiro presente. Aí, além desse presente, tá caindo meu fone. Além desse presente, no segundo dia, quem tiver na aula do segundo dia vai receber também um guia com 100 plantas. 100 plantas, gente, 100 plantas. Vocês não imaginam o trabalho que esse negócio deu pra fazer, hein? 100 plantas com a forma de fazer muda de cada uma delas. Por quê? A gente vai estar falando de como começar a muda a partir da nossa cozinha. Mas eu quero que vocês consigam fazer muda de qualquer coisa, né? Então, depois eu achei, sei lá, um louro, um pé de louro da minha vizinha. E ela me deixou fazer uma muda. Eu achei um manjericão que eu quero fazer muda. Eu quero que vocês saibam fazer muda de qualquer coisa. Então eu fiz uma lista com 100 plantas diferentes. 100 plantas diferentes. As mais comuns da gente cultivar nas nossas hortas e jardins comestíveis e medicinais. Dizendo qual que é o jeito de fazer muda daquela planta. Então, se é por semente, se é por estaca, se é por alporquia, se é por enxertia, se é por mergulhia, né? Então, é uma lista super completa, uma tabelona para você consultar todos as plantas que você tiver curiosidade. Tem tudo lá, gente. E saber como multiplicar suas plantas por aí. Esse é o presente do segundo dia de aula, tá? Então tem que estar ao vivo para receber o presente do segundo dia. Não adianta, esse tem que estar ao vivo comigo na aula, hein? Então, esse é só para quem estiver assistindo a aula. No terceiro dia, que vai ser o terceiro e último dia, eu vou fazer o sorteio de uns brindes para uns presentes muito legais.